Se você é trader iniciante no mercado de opções binárias e está em busca de uma estratégia simples, fácil de entender e muito lucrativa, a sua hora é agora. No vídeo de hoje eu vou te ensinar um operacional que eu indico muito para iniciantes, que eu tenho certeza que se você seguir a risca, você já vai começar nesse mercado tendo excelentes resultados, mesmo estando ainda no início da sua jornada. Então já sabe, né? Papel e caneta na mão e bora pro conteúdo! Bem-vindos à aula 6 da nossa série Play Trader e hoje vamos falar de estratégia. Eu sei que vocês estavam ansiosos com essa aula porque hoje é dia de faz-me rir, de cash, de bufunfo, de dinheiro no bolso. Boy. E hoje você já vai receber a sua primeira estratégia para já começar a dar os primeiros passos no mercado de opções binárias. E na minha percepção, o operacional que eu vou te ensinar hoje, apesar de ser simples, ele é muito assertivo. E se você seguir a risca, você já vai começar como? Brilhando nesse mercado e lucrando muito, tá bom? Então já sabe, anote tudo que puder, não saia daqui com dúvida. Se tiver dúvida, bota aqui nos comentários e treine. Treine bastante na sua conta de treinamento, porque é a prática que traz a excelência, tá bom? Claro que antes da gente começar, quero pedir para que você já vá aqui, ó, deixando o seu like, se inscreva no canal. É muito importante para mim que você esteja inscrito aqui no canal para que eu continue trazendo mais vídeos como esse para te ajudar aí na sua jornada, tá bom? E também não se esqueça de compartilhar os vídeos aqui da série com o maior número de pessoas possível para a gente mostrar para o YouTube que o conteúdo é bom, que é relevante e alcançarmos essa turma toda que às vezes não podem pagar por um curso. Combinado? E por último, não menos importante, me siga lá no Instagram, @euanatavares, meu único perfil profissional oficial. Cuidado com os fakes, não tem nenhum outro perfil além desse que seja meu. Então segue lá que eu vou curtir muito me conectar com você, tá bom? Bom, a aula de hoje, como é mais técnica também, né? Já entramos na parte operacional, também será pela tela do meu computador, porque eu vou ensinar como eu gosto, ensinar fazendo, ensinar desenhando, que assim vocês aprendem muito mais, tá bom? Não se esqueça de comentar aqui no vídeo o que você achou dessa aula e também a nossa hashtag Eu Vou Até o Fim, porque eu quero saber quem é que está comprometido de verdade comigo nessa jornada até a nossa última aula. Então, simbora! Estamos aqui na tela do meu computador e claro que antes da gente começar, eu quero saber se você fez a tarefa que eu passei aqui na última aula, tá? Na aula 5, eu recomendei aqui 4 vídeos como tarefa de casa e eu peço por gentileza que se você não tem assistido ainda, volta lá na última aula, assista a esses vídeos para você conseguir assimilar melhor o conhecimento que eu tenho para te entregar hoje. Combinado? Bom, vamos ao conteúdo. Operacional, retração de M5 mais médias móveis. Como eu sei que tem muitos iniciantes aqui começando do zero, eu preciso primeiro trazer alguns conceitos para que você consiga assimilar melhor e não fique perdido aqui durante o conteúdo. E a gente vai começar trazendo o conceito de médias móveis, que são indicadores de tendência, tá? É importante que vocês entendam que existem muitos indicadores hoje disponíveis no mercado financeiro. Eu, Ana, particularmente, não curto muito, porque eu acho que acaba sendo muita informação ali no gráfico para interpretar, mas de algum tempo para cá, eu tenho utilizado as médias móveis, primeiro pela assertividade delas, que é muito boa, e também pela simplicidade em interpretá-las, tá? Então, basicamente, as médias são também um tipo de indicador que tem como função nos dar ali uma previsão de uma possível tendência no gráfico, tá? Média móvel, nada mais, nada menos do que é uma média do preço que pode ser calculada num determinado tempo gráfico, podendo ser, por exemplo, gráfico diário, gráfico semanal, gráfico mensal, gráfico de minutos, que é o que nós operamos, 15, 5 minutos e por aí vai. Se diz móvel, exatamente porque o preço vai se movimentando e ela vai sendo recalculada.
Ana, mas em que tempo gráfico eu devo utilizar essas médias? É no tempo que eu vou te ensinar na aula de hoje, tá? Dentro desse operacional que vocês vão aprender agora, nós utilizaremos duas médias móveis, a EMA, que é a média móvel exponencial, que faz o cálculo do preço do ativo um pouco mais rápido, tá? E também vamos utilizar a SMA, que é a média móvel simples, que também tem a mesma função, mas calcula um pouquinho mais lento, tá? A principal diferença entre essas duas médias é o tempo que elas irão dar a informação dentro do gráfico. Tá? Elas têm basicamente a mesma função, mas o tempo em que uma calcula em relação à outra é um pouquinho diferente, beleza? E aí, antes da gente passar aqui para o próximo slide, né, como eu sei que tem alguns iniciantes, eu vou trazer aqui um desenho para exemplificar como esses indicadores ficam representados ali no gráfico, para você conseguir entender melhor. Basicamente, vocês vão observar que o preço do ativo ele está se movimentando ali no gráfico, tá? As médias são basicamente duas linhas que ficam ali passando entre os candles, tá? Entre o preço do ativo. Como nós vamos utilizar duas, teremos, obviamente, duas linhas que ficam ali passando entre os candles, tá? Depois vocês vão ver isso melhor lá na tela da corretora. E dentro desse operacional, nós vamos utilizar as médias com duas funções. A primeira função dessas médias é nos dar uma previsão, de uma futura tendência. Ok? Tendência, o que é isso, gente? Tendência. Ai, que burro, dá 0 para ele. E a segunda função das médias aqui, tá? É exatamente ser utilizadas como confluência. Eu falo muito sobre isso aqui no canal, já já vocês vão entender o que é isso, tá? Mas a primeira função, que é nos dar uma previsão de uma futura tendência, é basicamente o que nós precisamos para lucrar, né? Se nós somos traders e somos especuladores de tendência, nós fazemos as nossas operações acreditando se o preço do ativo vai subir ou descer num determinado período de tempo, quando nós conseguimos ter algo ali como uma ferramenta que nos dá basicamente essa previsão, nós conseguimos ter muito mais lucros e muito mais resultados. Ana, então isso aí é só seguir as médias que dá tudo certo? Claro que não. Você precisa aprender desde agora que não existe nenhuma matemática exata no mercado financeiro, não existe nenhuma fórmula mágica. Então, tudo que nós utilizamos, todas as ferramentas que eu vou trazer para vocês, são apenas para aumentar a sua assertividade, nunca para te dar certeza de nada, tá? É apenas para te deixar mais seguro ali na hora da tomada de decisão. E quando nós falamos que as médias, elas nos dão uma previsão de uma futura tendência, significa exatamente isso aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, as médias indicando alta, ou seja, elas estão apontando para cima, eu tenho ali possivelmente o preço que estará iniciando ou dando continuidade a uma tendência de alta, a força compradora. Se eu tivesse o contrário, as médias móveis apontando aqui para baixo, por exemplo, já seria o contrário. O preço está me indicando ali que vai continuar uma tendência de baixa ou que vai iniciar uma tendência de baixa, tá? Então, basicamente, esse é o primeiro sentido ali que nós utilizamos. Aí eu vou compartilhar uma outra tela aqui para vocês poderem entender melhor o que é, por exemplo, confluência, tá? Confluência é quando você tem duas ou mais confirmações para poder entrar numa operação. Lembram que em aulas anteriores eu ensinei para vocês e falei muito que o gráfico, ele conversa com a gente o tempo inteiro? Basicamente, quando eu tenho ali um ponto de confluência no gráfico, eu tenho o gráfico me dizendo duas vezes a mesma coisa, me dando duas vezes a mesma informação. Isso ocorre quando nós temos ali um cruzamento de duas ou mais marcações, por exemplo, ou até mesmo quando eu tenho um cruzamento entre uma marcação e um indicador, por exemplo, tá? Então, por exemplo, eu vou compartilhar aqui de novo a lousa, né, minha telinha branca, para vocês poderem entender na prática o que é isso. Vamos imaginar que aqui, ó, eu tenha uma LTB, certo? O que é uma LTB? Linha de tendência de baixa. A LTB, ela é marcada por uma forte atuação da força vendedora, certo? Certo. Qual é a operação que eu faço quando o preço ele toca numa LTB? Operação de venda, porque eu acredito que ali o preço tende a cair. Lembra que eu expliquei para vocês também que a LTB é como se fosse uma resistência na diagonal? Perfeito. Imagina então que aqui eu tenha uma resistência. Então, perfeito. Eu tenho aqui uma LTB, perfeito? E aqui eu tenho uma resistência. Vamos imaginar que o preço do ativo
tá? Ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está andando, deixa eu pegar uma corzinha aqui. Ele está andando, 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 de repente ele bate num ponto, tá? Ficou ruim esse desenho. Voltando aqui. Ele bate no ponto onde eu tenho ali um cruzamento, tá? Entre LTB e resistência. Pensa comigo, resistência também não é uma região perfeita para efetuarmos uma operação de venda? Expliquei isso na última aula? Certo. Se eu tenho ali um cruzamento entre linha de tendência de baixa e resistência, o que o gráfico está me dizendo? Ele está me dizendo 2 vezes a mesma coisa. Ele está me dizendo 2 vezes venda, porque esse ponto aí é um ponto muito forte, é um ponto de muita atuação da força vendedora. Então, quando o mercado ele chega nesse ponto de cruzamento entre linha de tendência e LTB, eu tenho ali uma confluência. O preço do ativo tende a cair. Isso vale tanto quando eu tenho cruzamento de resistência com LTB, vale também, por exemplo, quando eu tenho um cruzamento de suporte com LTA, que eu tenho ali o mercado me dizendo 2 vezes a mesma coisa, e vale também quando eu tenho uma média móvel. Imaginem que eu tenho uma média móvel vindo aqui de trás, que também está apontando para baixo. Ruim essa desenhista de centavos eu sou, né, gente? Misericórdia. Mas imagina que eu tenho ali uma média móvel que está passando e vindo ali de trás também apontando para baixo. Se ela está me apontando para baixo, ela está me dizendo também que existe uma possível probabilidade do preço começar a cair a partir daquele ponto. Então, ela também é utilizada como confluência, tá? Então, quanto mais informações eu tenho a favor da minha tomada de decisão, mais assertiva e mais segura será a minha operação. Anota aí. Quanto mais confirmações eu tenho a favor da minha análise, mais segura será a minha operação, tá? E quanto menos informações eu tenho a favor daquilo que eu quero fazer, mais arriscada será a operação, tá? Beleza, então basicamente é assim que funcionam as médias móveis. Voltamos aqui para o slide, tá? E vamos dar prosseguimento à segunda parte dessa aula, que é a configuração da estratégia, a configuração desse operacional. Na aula passada, eu passei para vocês alguns conceitos mais teóricos, como suporte e resistência, pullback, linha de tendência, e indiquei os vídeos para vocês assistirem. Por isso que eu falei no início que é importante que vocês tenham assistido, porque hoje eu vou ser mais direta, eu vou mais direto ao ponto para a aula não ficar muito longa. Então, preciso que você volte lá, assista aqueles vídeos para você já conseguir entender o que eu tenho para te explicar agora. Então, aqui nós temos a configuração da estratégia, que vai ser o primeiro passo, as marcações de zonas de suportes e resistências. Segundo passo, marcações de LTA e LTB quando necessário. Teremos também a configuração das médias móveis e o tempo que nós vamos aplicar esse operacional. Então, vou compartilhar aqui com vocês agora a tela da corretora e vamos começar, tá? Tô aqui agora com 2 pares abertos, tá? Vocês podem abrir qualquer par aí da preferência de vocês. Na próxima, vocês terão aulas também onde eu vou explicar melhor sobre isso, tá? Inclusive, vou até indicar um vídeo aqui abaixo na descrição, onde eu ensino como escolher um bom gráfico para operar. Não vou falar sobre isso agora, eu vou mais direto ao ponto, mas eu vou deixar um vídeo aqui recomendado que é como escolher um bom gráfico para operar e vocês vão entender qual foi o critério que eu utilizei para escolher esse gráfico aqui, tá? Basicamente, eu estou aqui com 2 pares abertos que eu considerei esses pares relativamente bons para poder estar executando essa estratégia nesse momento. Deixa eu remover os indicadores aqui, tá? E aí, o que vocês vão fazer? A primeira coisa que vocês precisam entender é que esse operacional, eu vou utilizá-lo, eu vou executá-lo no tempo gráfico de 5 minutos. Então, independente da corretora que você utiliza, tá? Você pode usar qualquer corretora da sua preferência, mas eu preciso que você coloque aí o tempo gráfico em período de 5 minutos, igual eu fiz aqui, tá? Perfeito. Feito isso, qual vai ser o primeiro passo? Você vai ter que encontrar no gráfico as principais regiões de suportes e resistências, tá? Dentro desse operacional, além da gente aplicar todas as operações no tempo gráfico de 5 minutos, nós vamos faremos todas as entradas para a retração da mesma vela de 5 minutos. Anote isso aí. Todas as entradas serão para a retração da mesma vela de 5 minutos. Nas primeiras aulas aqui da série, eu expliquei para vocês o que é uma retração de velas, mas eu vou recapitular aqui bem rápido. Vamos pegar, por exemplo, esse candle aqui, ó.
Eu tenho o candle que nasceu nesse ponto, é um candle de alta. Ele subiu, o preço ficou caro, subiu, 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 subiu até um ponto. E o que ele fez? Retraiu. Subiu e retraiu. Esse movimento é o que nós chamamos de retração, que é o quê? O preço do ativo foi até um determinado ponto e depois ele fez o recuo, ou seja, a retração. A partir do momento em que o preço faz essa retração, é onde forma o seu pavio. Lembra que eu expliquei aqui para vocês? Pavio, expliquei lá nas primeiras aulas. E é exatamente isso aqui que nós precisamos encontrar no gráfico, tá? Os principais pontos de retração para que nós possamos obter os nossos lucros. Por quê? Se vocês observarem aqui, olhando para as velas anteriores, vocês vão ver que a maioria das velas anteriores estão deixando pavios. Isso nos dá a entender, tá? Nos leva a entender que se eu tenho uma operacional onde eu consigo identificar quais são os possíveis pontos que as velas podem fazer esse movimento, eu consigo ganhar muito mais dinheiro, porque essa é uma tendência natural do gráfico. Anota aí também, o mercado, ele tende a repetir os mesmos padrões. Então, se eu abro aqui, por exemplo, um ativo onde a maioria das velas estão com pavios, tá? Obviamente, eu consigo ter muito mais lucros do que num ativo onde as velas não têm pavios, tá? Isso é um padrão gráfico que se repete, em alguns momentos tem, em alguns momentos não tem. Então, você já precisa ficar ligado nisso. Perfeito, então isso é retração. É quando a vela deixa esse pavio longo, tá? E eu consigo fazer uma operação de acordo com o ponto em que essa vela retrai. Então, a minha operação precisa obedecer à formação desse pavio. Perfeito? Perfeito, esse é o primeiro ponto. Então, já que o mercado ele tende a repetir os mesmos padrões, o primeiro ponto que você precisa saber para fazer as suas marcações de suportes e resistências é buscar encontrar as regiões no gráfico, onde nós temos mais pontos de retração. Só de bater o olho aqui, vocês vão observar, tá? Que eu tenho alguns pontos que estão bem evidentes aqui para mim. Olha como aqui eu tenho muitos pavios, aqui eu tenho muitos pavios, aqui eu tenho muitos, aqui eu tenho mais um, aqui eu tenho mais um. São alguns pontos bem interessantes para eu poder fazer as minhas marcações. Então, como que eu vou fazer? Eu venho aqui no cantinho inferior esquerdo do gráfico, nessa ferramenta aqui, que eu acabei de circular para vocês, tá? Clico nessa ferramenta, vai abrir essa série de opções. Ao abrir essas opções, você vai selecionar a linha horizontal, perfeito? Ao clicar nessa linha, ela vai ficar aqui de forma aleatória no gráfico. O que você vai fazer? Você vai passar o mouse em cima, vai clicar nessa bolinha que vai aparecer aqui no meio, clique em cima dessa bolinha e vai arrastar até os principais pontos de retração que você está observando, ou seja, aqueles pontos onde as velas estão deixando pavios mais longos, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, que ele está interligando esses 3 pavios aqui, mais aqui atrás também. Vou interligar também aqui embaixo, ó, tenho bastante retração aqui nesse ponto. Ana, como é que você fez para duplicar essa linha? Simples, você vai vir aqui, ó. Quando você passar o mouse, vai aparecer essa bolinha. Quando você clicar em cima dessa bolinha, vai aparecer essa caixinha aqui, tá vendo? Para duplicar a linha, você clica nesses 2 quadradinhos aqui, e ao clicar em cima desses 2 quadradinhos, ó, cliquei. Eu posso vir aqui de novo na bolinha que a linha vai estar duplicada, tá vendo? Então, eu posso posicionar e clicar e arrastar essa linha para onde eu quiser. Então, eu posso marcar, por exemplo, essa região aqui, que também tem alguns pavios aqui nesses pontos, tá? Posso marcar também, se eu clicar aqui, duplicar essa linha e arrastar, eu tenho um pavio mais longo, mais longo aqui embaixo, olha o tamanho desse pavio, possivelmente ele está interligando algum fundo aqui atrás, ó, dito e feito, está interligando esse fundo aqui. Vocês já sabem que todos os topos e fundos são interligados, né? Já expliquei isso para vocês. Tem um outro pavio aqui bem longo também, ó, vou duplicar essa linha aqui. Olha como eu tenho um pavio bem longo aqui, que ele também está interligando mais um topinho aqui atrás, com mais um fundinho ali. Então, esse é o primeiro passo, você identificar quais são os topos e fundos que têm mais retração ali perto do teu preço atual do ativo. O que é o preço atual do ativo? Já expliquei isso também na última aula. É isso aqui, ó, linha pontilhada horizontal. O candle que está se movimentando nesse momento, aqui a gente tem o preço atual do ativo. Então, marca ali os topos e fundos que estão mais próximos ao preço atual do ativo
tá? Para você se orientar. Esse é o primeiro passo. Ana, o que é suporte e o que é resistência? Grava isso para você nunca mais esquecer. Eu expliquei na última aula que suporte é uma zona horizontal localizada sempre abaixo do preço do ativo, certo? Aonde que está o preço do ativo? Está aqui. Então, essas linhas que estão aqui embaixo são suporte. Perfeito? Assim como resistência é uma zona horizontal localizada sempre acima do preço do ativo. Onde está o preço do ativo? Está aqui. Então, o que é resistência? É tudo que está acima do preço do ativo atual. Resistência. Perfeito. Eu expliquei também que nenhuma região dura para sempre, certo? Então, o que vai acontecer, por exemplo, se o preço do ativo romper esse suporte e vir aqui para baixo? Aqui em cima, que antes era um suporte, aqui, a partir do momento em que ele rompe, essa mesma região vira resistência, certo? Então, nenhuma região dura para sempre. E você sempre vai se localizar para nunca mais esquecer o que é suporte, o que é resistência, de acordo com onde está o preço do ativo. Então, por exemplo, agora está acontecendo isso, o preço está querendo romper aqui para baixo. Se essa vela terminar aqui embaixo, aqui em cima deixa de ser suporte, passa a ser resistência. Então, sempre se localize por isso. Onde está o preço do ativo? Todas as linhas que estão acima dele são resistências e todas as linhas que estão abaixo dele são suportes. É isso, tá vendo? Perfeito. Então, você já entendeu aqui qual é o primeiro passo da marcação. Segundo passo da marcação, o que você vai fazer? Vai vir aqui no cantinho de novo, no cantinho inferior esquerdo, tá? Aqui nesse canto. Aonde está 5 minutos, você vai mudar para 1 hora, ou H1. 1 hora é igual a H1, tá? Ou seja, as velas vão aumentar de tamanho, tá vendo? Por que elas aumentaram? Porque cada vela agora dessas aqui tem 1 hora de vida, certo? Existe uma questão no mercado, tá? Que diz que quanto maior o time gráfico, maior a segurança daquela marcação, que é a tal da hierarquia de zona. Quanto maior o time, mais forte tende a ser aquela região. Então, quando eu jogo aqui para 1 hora, o que eu preciso entender? Se essas marcações que eu fiz, tá? Se elas estão coincidindo com pavios das velas de 1 hora. E coincidiu, perfeito? Ó, eu tenho aqui, ó, a primeira marcação coincidiu com o pavio de H1. Aqui coincidiu com 3 pavios de H1. Aqui também coincidiu com pavio de H1. A outra aqui, uma região fortíssima também de H1. E por aí vai. Então, tá tudo certo com as minhas marcações, beleza? Volto aqui o gráfico para 5 minutos, tá? Eu só vou confirmar se tá tudo ok com as minhas marcações, tá? E aí, o que eu preciso entender agora? Regra de segurança. Já expliquei que todas as operações serão para a retração da mesma vela de 5 minutos. Mas como isso vai ser executado de fato, Ana? Vamos imaginar, tá? Simbolicamente, que eu tenha aqui uma região, tá? Simbolicamente, vamos imaginar que aqui eu tenho uma marcação de suporte, perfeito? Eu tenho aqui uma marcação de suporte. Daí, o que está acontecendo? Eu estou esperando essa vela aqui tocar a minha região de suporte para que eu entre numa operação, correto? Quando ele toca na minha linha, eu entro na operação. Perfeito. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de apertar o botão? Se ele está buscando uma região de suporte, a operação que eu faço, obviamente, é a operação para cima, que representa o botão para cima, que representa a compra, certo? Eu expliquei isso na última aula também. Perfeito. Só que antes de apertar esse botão, eu preciso me ligar em 3 tempos. Opa, apagou sem querer. Antes de apertar esse botão, eu preciso me ligar em 3 coisas. Anota aí no teu caderno, tá? Primeira coisa que eu tenho que me ligar. Se o tempo de vida da vela tá certo, aqui tem que estar em 5 minutos. Segunda coisa que eu tenho que ligar. Aqui, ó, tá vendo aqui que tá escrito tempo? Isso aqui é o tempo de expiração da operação. Anota aí. Eu só posso entrar na operação, apertar o botão, se esse tempo aqui estiver ajustado de acordo com o mesmo horário que essa vela vai finalizar. Ou seja, agora são 11 horas e 53 minutos. Se essa vela tem 5 minutos de vida, significa dizer que ela nasceu às 11h50 e vai finalizar às 11 horas e 55 minutos.
Ou seja, antes de apertar o botão, eu preciso vir aqui nesse cara, tá? Preciso vir aqui e ajustar esse tempo para o mesmo horário que essa vela vai finalizar. Então, se ela nasceu 11h50, ela finaliza 11h55, tá? Você tem que ajustar isso, segundo passo. O terceiro passo é ficar de olho no tempo de segurança. O que é isso? Vamos imaginar que eu tenho aqui o suporte, né? O que é o terceiro tempo que você precisa se ligar? Esse cara aqui. Depois que você olhou aqui, tá? Olhou aqui, ó. 1. Olhou aqui. 2. Você tem que olhar para esse cara aqui. O 3, que é o tempo de segurança. O que é isso? Eu só posso apertar o botão para entrar numa operação se esse tempo aqui de expiração, se a vela tocar com o tempo de expiração acima de 2 minutos e 30 segundos. Joga isso na tela aí, por favor, editor. Eu só posso entrar na operação se após ajustar esse tempo aqui estiver com mais de 2 minutos e 30 segundos. Se ele tiver com menos, igual tá agora, ó, 0,24 e tá indo tocar, eu não posso apertar o botão. Por quê? Isso é uma regra de segurança que é muito importante que você siga. Porque quanto mais a vela demora para tocar na sua linha, maior a chance dela não retrair. Entende? Quanto maior a demora para o preço tocar a sua região, maior a chance dele não retrair e romper aquela região. Dessa forma, foi exatamente o que aconteceu aqui. O que aconteceu? A vela, ó, aconteceu ao vivo aqui pra gente durante a aula. A vela veio tocar aqui na linha com 20 e poucos segundos. O que aconteceu? Teve retração aqui? A vela deixou algum tipo de pavio? Não. Então, esquece. Tocou com menos de 2 minutos e 30 segundos depois que você ajustou esse tempo, ela está indo tocar com menos de 2 minutos e 30 segundos, você não entra. Olha o que está acontecendo agora ao vivo, pessoal. O que nós temos aqui? Ó? Nós tínhamos um suporte, esse suporte que aqui atrás era um suporte. A partir do momento em que ele foi rompido por essa vela, ele se tornou uma resistência. Então, se o preço do ativo vier tocar aqui, eu entro o quê? Vendido, porque na resistência eu vendo, botão vermelho da corretora. Só que, para eu apertar o botão, eu só posso fazer isso se essa vela que está nascendo aqui tocar na minha marcação, tá? Com mais de 2 minutos e 30 segundos. Mas eu posso clicar agora? Claro que não. Por quê? Primeiro eu tenho que fazer o quê? Olha o caminho, tá? Venho aqui, confiro se está em 5 minutos. Venho aqui, ajusto para o final da vida dessa vela. Essa vela nasceu 11h55. Tá certo o horário que ela vai finalizar ali? Não. Então, o que eu faço? Ajusto o horário. Se ela nasceu 11h55, ela vai finalizar meio-dia. Após conferir esses dois tempos, eu vou esperar a vela tocar na minha marcação para poder entrar, certo? Só posso clicar, apertar o botão, se ela tocar aqui na minha linha, aqui nesse ponto, com mais de 2 minutos e 30 segundos. Se ela fizer isso com menos de 2 minutos e 30 segundos, eu jamais vou entrar na operação. Essa é uma regra que você não pode quebrar de maneira alguma, tá? Então, perfeito. Continuamos aqui na nossa aula, que ainda tem muito conteúdo. Deixa eu compartilhar aqui de novo o slide. Então, já passei para vocês algumas regras. A gente vai para a última parte dessa aula, que é... Opa, pulei. Que são as regras de segurança, tá? Regras de segurança são... Cara, igual confiança no relacionamento. Você não pode quebrar em hipótese alguma. Se você começar a quebrar isso aqui, esquece. Você não vai ter resultado, beleza? Então, regra de segurança. Primeiro, tipo de gráfico. Você precisa ter intercalação de cores, topos e fundos evidentes e velas com bastante pavios. Eu não vou focar nisso aqui agora, porque eu vou deixar um vídeo aqui abaixo na descrição para você assistir e aprender a escolher um bom gráfico para operar. Você tem que assistir esse vídeo para você entender e encontrar os melhores pares para poder operar. Beleza? Então, tipo de gráfico, vou pular essa parte. Segundo, a gente vai para os gatilhos de entrada, tá? O que são os gatilhos de entrada, pessoal? Gatilho de entrada é aquilo que te leva a apertar o botão. É a hora do tiro, é a hora que você vai simplesmente executar aquilo que você aprendeu, tá? E o primeiro gatilho de entrada para essa estratégia é o quê? Confluência. Lembra que eu expliquei lá
para vocês que confluência é quando eu tenho, por exemplo, o mercado me dizendo 2 vezes a mesma coisa? Então, eu preciso de uma confluência para executar esse operacional. Eu nunca vou entrar numa operação, por exemplo, com apenas uma indicação de entrada. Eu vou precisar de pelo menos 2 ou mais confluências para poder entrar na operação. Voltamos lá para o gráfico para vocês poderem entender isso melhor. Deixa eu abrir aqui. Uma coisa que eu esqueci de marcar aqui, tá? Que ficou faltando, que eu vou marcar agora, é uma linha de tendência. Se eu der um zoom aqui no gráfico, o que a gente observa aqui, pessoal? Vou marcar aqui para a gente não deixar isso para lá. O que nós temos aqui, ó? Nós temos topos e fundos descendentes, certo? Eu não tenho aqui o mercado que está desvalorizando, que está caindo o preço que saiu daqui e veio para cá. Então, eu tenho aqui uma LTB, uma forte atuação da força vendedora. Como que eu projeto uma LTB aqui nesse ponto, pessoal? Vocês vão vir aqui nesse cantinho também esquerdo, vão escolher a opção linha de trend, vão clicar nessa opção, vai abrir uma linha aqui aleatória, tá? Você vai, se você está usando a Cotex, você vai clicar aqui na primeira ponta dessa linha e vai projetar no primeiro topo aqui da sua LTB, beleza? Projetei o primeiro ponto. Para você marcar uma linha de tendência, você tem que ter 2 pontos. Então, eu vou vir aqui na outra ponta e vou interligar para o próximo ponto, que deu mais ou menos aqui nessa região. Está projetada aqui a minha LTB. E olha que mágica que aconteceu aqui. Se você quiser trocar a cor dessa linha, você vem aqui nessa caixinha, ó, que abre aqui no cantinho esquerdo, tá vendo? E clica no lápis e escolhe a cor da sua preferência. Vou colocar ali a mesma cor das marcações. Perfeito. Olha que legal que está acontecendo exatamente aqui para vocês poderem ver, pessoal. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma confluência. O que é isso? Eu tenho LTB cruzando com uma resistência. Isso é confluência. Agora, a gente vai dar um passo a mais aqui no operacional, que é configurar as médias móveis. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, no cantinho também, inferior esquerdo, tá? Pode fechar essas opções, essas ferramentas. Você vai descer. Deixa eu puxar uma setinha aqui, tá? Você clica aqui e vai aparecer essa opção indicadores. Clicou nessa opção, vai abrir esse monte de indicadores aqui para vocês. Vocês vão clicar aqui em Moving Average, meu Deus, inglês de centavos também. Play in the left, the right, in the middle. Mas pula essa parte, clique em Moving Average e vai abrir aí as opções das médias móveis para vocês poderem inserir. Então, o que vocês vão fazer? Ali onde está período, você vai alterar para 20, tá? E onde está Moving Average, você pode deixar SMA mesmo. A cor, eu vou colocar, sei lá, esse verdinho aqui para ficar bonitinho, tudo certo? E aí pode fechar ali em cima no xizinho que está inserida a minha primeira média móvel, tá? Agora vocês vão fazer o mesmo caminho. Volta aqui na opção indicadores, clica lá de novo no Moving Average. Onde está período, você altera para 20. E onde está Moving Average, você vai alterar para EMA, tá? Então, a primeira é SMA e a segunda EMA. Vou colocar uma corzinha aqui também, diferente para ficar mais bonitinho. Você pode colocar a cor da tua preferência, beleza? Pronto. O que eu tenho aqui agora, pessoal? Eu tenho mais uma ferramenta a meu favor. Eu tenho mais alguma coisa que pode ser usada aqui também como confluência. Então, olha que legal o que aconteceu. Eu dei esse exemplo aqui para vocês. A gente teve o preço do ativo que tocou numa região muito forte aqui de confluência, onde a LTB me indicava uma operação de venda e também tínhamos aqui uma resistência me indicando uma operação de venda. Ou seja, é isso que eu quero que vocês comecem a encontrar no gráfico. Esses pontos de confluência, onde eu tenho ali cruzamentos entre duas marcações, pode ser uma resistência e uma LTB, pode ser um suporte e uma LTA, pode ser uma marcação e uma média móvel, por exemplo, tá? Então, eu quero que vocês encontrem esse ponto, tá? O que a gente vai fazer aqui para executar essa estratégia? O primeiro gatilho de entrada é a confluência. Ana, como é que eu faço para isso acontecer? Espera, abre o gráfico, marca os pares e espera o mercado se movimentar. Vai chegar algum momento que ele vai tocar os seus pontos de confluência nessa hora que você vai entrar. Vamos imaginar, por exemplo, que o mercado vem, anda e bate aqui nesse ponto. O que é isso aqui, gente? Mais um ponto de confluência.
tá? Também o mercado me dizendo 2 vezes a mesma coisa, venda. Se tinha uma média móvel vindo aqui, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, o mercado que vem, aí eu tenho bem aqui nesse ponto, ó, sei lá, uma média móvel passando, e o mercado vem tocar aqui com alguma vela nesse ponto aqui. O que eu tenho, pessoal? Eu tenho mais um ponto de confluência, média móvel passando com as minhas marcações. Então, pode ser média móvel com marcação, pode ser 2 marcações, pode ser uma linha de tendência e uma média móvel. Onde eu tenho 2 vezes a mesma coisa, é o gráfico me dando um ponto de confluência. Então, esse é o primeiro gatilho de entrada. Segundo gatilho de entrada, pico de vela. O que é isso, pessoal? O mercado ele tem um movimento muito bom para retração, que é o que nós chamamos de pico de vela. Basicamente, o pico de vela é quando uma vela nasce. Vamos imaginar que uma vela nasceu aqui nesse ponto, tá? É quando uma vela nasce e ela vem rapidamente tocar uma marcação. A vela nasce e vem rapidamente tocar uma marcação. Isso é pico de vela. Quando a vela nasce e vem lentamente tocar uma marcação, significa que esse movimento é um movimento perigoso, movimento lento, tá? Não recomendo você entrar. Então, para você dominar ainda mais esse movimento, eu vou deixar um outro vídeo aqui abaixo na descrição, onde eu vou te passar exatamente como que funciona esse movimento de pico de vela, para você entendê-lo e saber como identificá-lo ali no gráfico, tá? Então, esse é o segundo gatilho de entrada. Toda vez que a vela fizer esse movimento de explosão, se está dentro do seu tempo de segurança, tem confluência, tá tudo certinho, entra na operação sem medo de ser feliz. Lembrando sempre do tempo de segurança, tá bom? Quanto maior o tempo de segurança, melhor para você entrar. Se estiver faltando 3 minutos, 4 minutos para a vela acabar, quanto mais tempo de segurança você tem, melhor vai ser o pico de vela, beleza? Perfeito. Voltamos aqui, nem preciso compartilhar, deixa eu ir olhando que eu já vou falando para vocês. Não, melhor, deixa eu compartilhar, volta aqui. O que acontece? Terceiro gatilho de entrada, tempo de expiração, você já sabe, eu já te expliquei, né, que não pode ser menos de 2h30, mas pode ser mais, então pode ser 2h30, 3 minutos, 3h30, 4h30, o tempo que for, desde que seja acima de 2h30. Agora, a gente vai para a última parte dessa aula, que são os filtros. O que são filtros de entrada, Ana? Filtros são os motivos que eu tenho para não entrar numa operação. Ou seja, toda vez que isso acontece, eu não posso entrar de maneira alguma, tá? Eu trouxe 3 filtros aqui para vocês, mais um eu vou entregar como bônus, tá? E agora a gente vai lá para a minha lousa, que eu gosto de mostrar isso de forma mais didática, beleza? Então vamos lá. Vamos imaginar, pessoal, que eu tenho aqui o seguinte cenário, tá? Eu tenho aqui uma resistência, perfeito, e eu tenho aqui um suporte, certo? O primeiro filtro de entrada, ou seja, eu vou colocar aqui, ó, filtro não entrar. Ou seja, toda vez que isso acontecer, você não pode entrar na operação. Vamos imaginar que o preço do ativo, né, está aqui se movimentando, fazendo vários candles, candle de alta, desenhista de centavos, candle de alta, e tem ali várias velas acontecendo, tá? E beleza, você está ali aguardando para poder entrar numa operação. De repente, o que acontece, pessoal? Vem um candle, tá? E ele faz exatamente isso aqui, ó. Ele nasce muito pertinho, muito colado na sua marcação. Anota aí, filtro de aproximação. Toda vez que a vela nascer muito próximo à região, você não pode apertar o botão, ok? Porque a probabilidade de retração dela é muito pequena. Então, você só vai poder entrar na operação se a vela nascer com uma distância considerável para que ela tenha uma distância legal para ter tempo de retrair. Como que você vai ter essa noção? Baseado no tamanho dos candles anteriores. Então, dá sempre uma olhadinha para os 2 ou 3 candles anteriores, observa o tamanho deles, porque basicamente, como o mercado tende a repetir os mesmos padrões, se eu tenho aqui, por exemplo, uma vela, se eu tenho, por exemplo, 3 candles anteriores ali, que são relativamente do mesmo tamanho, e eu tenho uma vela que nasceu aqui, a probabilidade é que ela venha fazer basicamente esse movimento, repetindo mais ou menos o tamanho dos candles anteriores. Então, esse filtro de aproximação, ele é muito importante, tá? Se nascer muito pertinho, não entra. Eu preciso de uma distância considerável para que esse preço tenha condição de fazer um movimento de retração. Perfeito? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vela de reversão.
o que que é isso, pessoal? Vela de reversão é quando eu tenho o candle que nasce de uma cor, tá? Então, ele veio, nasceu, tá? Ficou vermelho e depois de ficar vermelho um tempinho, ele muda de cor. Isso é uma vela de reversão, é uma vela que muda de cor. Ela foi de uma cor, ficou vermelha, depois ela ficou verde e veio tocar minha resistência. Toda vez que o candle trocar de cor, independente do tempo, ele nasce de uma cor, depois muda de cor, é uma vela de reversão. Então, se essa vela for tocar alguma marcação sua, cara, pode ser a região mais braba de todas, com 50 confluências, não entra na operação. Perfeito? Então, o que que é o certo? O certo é, a vela nasce de uma única cor e vai diretamente tocar o meu ponto. A vela que não muda de cor. Essa é a melhor vela para operar. E o melhor, se ela nascer e ainda fizer o movimento de pico de vela sem mudar de cor, essa é a braba, tá? Então, segundo filtro, toda vez que a vela for uma vela de reversão, eu não posso entrar na operação. Meu Deus, buguei. Terceiro filtro de operação. 2 velas anteriores tem que ter pavio, tá? Então, se elas não tiverem, esqueça aquela operação. Vamos imaginar o seguinte cenário, tá? Eu quero entrar aqui nesse suporte, certo? Para eu entrar aqui nesse suporte, pessoal, eu preciso que as 2 velas anteriores estejam me indicando que a força compradora está ali dominando o mercado. Lembra no vídeo que eu passei na aula passada de tarefa, que eu ensinei sobre força compradora e força vendedora? Exatamente. Você tem que assistir esse vídeo, é o vídeo mais famoso aqui do canal, o vídeo de leitura de velas, e eu explico isso no detalhe, tá? O que que você precisa entender? Que sempre que eu tenho uma força dominando ali no gráfico, as 2 velas anteriores, basicamente, elas vão me mostrar isso. Então, se eu quero entrar no suporte, né? Eu preciso de quê? Que as 2 velas anteriores estejam me indicando forte ação da força compradora nos candles anteriores. Onde que a força compradora deixa pavio, pessoal? Na parte inferior, tá? Então, se os 2 candles anteriores não estão deixando pavio na parte inferior, eu não tenho forte ação da força compradora ali. Se isso não acontecer, eu não posso entrar aqui de jeito nenhum, porque se eu entrar ali, eu vou tomar um loss e a vela possivelmente vai romper. Tá? Então, o que que é o certo para eu entrar na operação? Aqui eu mostrei quando não entrar. O que que seria o certo? Eu precisaria de 2 velas aqui anteriores, tá? Me indicando forte atuação. Deixa eu mudar aqui o desenho. Peraí, rapidinho. Eu precisaria das 2 velas aqui anteriores, independente da cor, esquece cor de vela, tá? Se apegue apenas à força que está atuando ali. Eu precisaria das 2 velas anteriores me indicando que os compradores já estão atuando ali no mercado. Quando isso acontece, aí sim, se vem a próxima vela nascer e tocar aqui a minha região, eu tenho muito mais segurança para entrar, que possivelmente ela vai terminar também retraindo. Por quê? As 2 velas anteriores estavam indicando para mim a ação da força compradora. E quando isso acontece, eu me sinto muito mais segura de entrar numa região. Ao contrário, também é verdadeiro. Então, por exemplo, para entrar na resistência, o que que eu preciso aqui, gente, para entrar na resistência? Eu preciso que as 2 velas anteriores à resistência estejam indicando para mim força vendedora. Se ela está indicando, perfeição. Posso entrar aqui sem medo de ser feliz, que possivelmente aqui vai retrair também, tá? Aqui posso entrar lindamente. Ao contrário disso, não tem retração nas velas anteriores, eu simplesmente não entro. Se está assim, não tem retração, não tem retração nas velas anteriores, ou até mesmo está indicando uma força contrária, uma força de alta, cara, menor condição de eu entrar nessa resistência. A probabilidade é que ele saia rompendo tudo aqui, me dando um loss daqueles, por isso que você tem que assistir o vídeo de leitura de velas, e não dá para você terminar essa aula sem assistir, tá? E o quarto filtro desse operacional é o filtro contra a direção das médias móveis. Então, por exemplo, às vezes você quer entrar numa operação comprado, vamos voltar lá para a tela da corretora. Às vezes você quer entrar numa operação comprado ou vendido, tá? E a tua média está indicando um movimento contrário. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira, tá? Vamos imaginar que eu queira entrar nesse ponto aqui, nessa resistência aqui, certo? Se eu quero entrar vendido, se eu quero entrar para baixo, presta atenção, se eu quero entrar para baixo,
eu acredito na forte atuação da força vendedora. Essa média aqui tem que confirmar a minha análise. Ou seja, ela também tem que estar para baixo, tem que estar apontando para baixo. Se eu quero entrar para baixo e a média está aqui, ó, para cima, eu posso entrar nessa operação? Claro que não, porque a média está contrária ao movimento que eu quero entrar. Então, a média móvel, a direção das médias móveis também é mais uma segurança para sua análise, tá? Então, por exemplo, aqui o preço está subindo, possivelmente a média vai começar a subir também. Agora fica um plus para essa aula. Todas as vezes que a média móvel cruza, anota aí, todas as vezes que a média móvel cruza, o preço tende a fazer uma reversão de tendência. O que é uma reversão de tendência? É uma mudança de tendência. Então, se o preço estava caindo aqui, ó, o que aconteceu? O preço estava caindo, média móvel cruzou, o preço que estava caindo está começando a subir. E isso vai acontecer o tempo inteiro. Observem aqui atrás. O preço do ativo estava caindo, média móvel cruzou, o preço subiu. O preço do ativo começou a cair, média móvel cruzou, possivelmente o preço vai subir. Isso vai te livrar de vários losses, de várias perdas, porque você vai entender que às vezes você quer fazer uma operação e a média móvel cruza e está te indicando uma tendência completamente diferente, você já vai tomar mais cuidado, tá? Então, basicamente é isso, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Assista aos vídeos que eu recomendei aqui nas aulas anteriores. Pratiquem, façam, tá? Treinem bastante. Busquem os pontos de confluência ali no gráfico. Confluência é vida. Vocês vão observar que todas as vezes que tem confluência, costuma respeitar demais. É uma análise muito boa. Olha isso aqui, ó. A gente tem aqui, ó, média móvel tocando junto com marcação, o preço retraindo. Aqui tocou de novo, o preço retraiu, o preço caiu. Ó, todas as vezes que a gente tem esse cruzamento, essas forças se cruzando ali, a gente tem muita operação vencedora. Claro, não é nenhuma matemática exata, vai ter hora que vai dar loss também, é importante que vocês entendam isso, mas quando você sabe executar, principalmente as regras de segurança, você vai ter uma assertividade muito alta, tá? Observem, sempre busquem encontrar os pontos mais fortes do gráfico. E lembrem-se, tá? O mercado tira dos impacientes e dá para os pacientes. Vocês vão ver que vai aparecer oportunidade o tempo inteiro, mas só é lucrativo de verdade no mercado quem consegue seguir à risca o operacional, junto com as regras de segurança e com as regras aqui do operacional, tudo certinho. Então, peguem isso, treinem, esperem as melhores oportunidades, não sejam imediatistas, vivam o processo. O mercado, ele funciona 24 horas, então você pode escolher a hora que você vai operar, se dediquem a aprender. Pode ser que no início você sinta um pouco de dificuldade, porque é um operacional novo para você, mas com o tempo que você for treinando e praticando, você vai ver que isso vai se tornando cada vez mais fácil, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Se dedique em aprender. Foco em qualidade e não em quantidade. Nós teremos mais uma aula essa semana de uma estratégia bônus que eu vou trazer para vocês. Vocês vão gostar muito. E na semana que vem teremos aula de gestão para você entender quantas entradas você vai fazer no dia, como que você vai gerenciar seu risco, seu capital e por aí vai. Claro, não se esqueça de, se você está curtindo essa série, compartilhe os vídeos, vamos falar aí com o maior número de pessoas possível. E para quem está querendo saber de mentoria e tal, não tenho previsão, mas é claro que quando eu abrir eu vou divulgar lá no Instagram. Então, se você quiser saber, já deixa aqui o seu nome na lista de espera que está aqui abaixo na descrição, que se um dia eu abrir esse ano, você vai ser o primeiro a ser convidado, tá bom? Muito obrigada por estar aqui, beijo no coração, gratiluz e até o último vídeo. Aliás, até o próximo vídeo. Fui!